Instagram e no YouTube. Essa é uma live especial do nosso clube de leitura. Se você não sabe, nós temos um clube de leitura que acontece aqui nesse perfil. E a cada mês nós discutimos um livro. E nós já havíamos discutido o livro desse mês, né? Que foi sobre a educação da vontade. Se você não assistiu, as lives estão salvas aqui no perfil. Mas essa live é uma live extraordinária. É uma live extra, no qual nós vamos discutir este livro aqui. O que estão ensinando aos nossos filhos. Esse é um livro bastante interessante. Se você tem filhos e se você é cristão, você deveria ler, porque ele vai falar sobre uma série de pensamentos correntes no nosso tempo que com certeza nos influenciam, né? Não é se eles influenciam ou não, a questão é o quanto que eles influenciam você e o seu filho, porque de certa forma, seguramente vocês foram influenciados por esses pensamentos, principalmente se essas crianças estão na escola, mas mesmo que elas estejam, enfim, em outro contexto, ainda assim, esses pensamentos interferem na nossa rotina e na formação das nossas crianças. Então, nossa proposta hoje é falar sobre esse livro aqui, o que estão ensinando aos nossos filhos. Ele é dividido em 3 partes e eu acredito que eu não vou conseguir falar das 3 partes hoje, de forma que nós falaremos hoje sobre a primeira parte, que diz o cenário da educação moderna, desses pensamentos que são correntes. E deixaremos então, se não houver tempo, a parte 2, o contraste, e a 3, a proposta da educação cristã, para uma próxima live, tá bom? Mas vamos começar aqui o nosso tempo, né? Enfim, sexta-feira à noite, tem muita gente aí com compromisso. Vamos logo começando aqui com a nossa discussão para vocês entenderem, né? O que ele vai falar? Ele vai falar no livro que este livro, ele é um alerta. E ele vai fazer uma análise pertinente para pais, educadores e escolas. Então, se você é pai, se você é educador, se trabalha em escola, se você é professor, essa análise é para você. Mas ele começa antes com uma reflexão sobre a nossa fé, né? Porque ele é um livro feito para pessoas cristãs. E ele vai falar o seguinte: há uma divisão entre o que é secular e o que é religioso. Nós podemos separar em caixinhas, né? Então, eu tenho aqui a minha atuação que é secular, ou aqui a minha atuação que é religiosa. Eu consigo separar essa dicotomia no meu pensamento. E se há, ela deveria haver, eu deveria pensar assim, então, esta é a parte que eu faço relacionada à minha fé. Aí, fecho parênteses, agora eu vou trabalhar. Então, o meu trabalho, essa é a minha parte secular, desvinculada da minha fé. E aí, ele vai falar a mesma coisa em relação ao ensino. Eu deveria pensar, olha, esta aqui é a minha fé, a minha atuação na igreja, enfim, e agora eu vou para o ensino. Então, eu vou desvincular a minha fé das minhas outras atividades. Ele fala, isso é um conflito mental nos dias de hoje. Nós temos a tendência de separar. Aqui eu vou servir a Deus, aqui eu vou frequentar a igreja, aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou estudar, aqui eu vou fazer qualquer uma outra atividade que não estaria diretamente relacionada à minha fé. Ele vai dizer que esse conflito ele é muito perigoso, porque nós não deveríamos separar a nossa fé das nossas demais atividades, principalmente da educação. Que ele vai falar sobre a impossibilidade que é você educar alguém e desvincular essa educação da sua fé e da sua visão de mundo. Não existe essa questão da neutralidade. Você carrega com você a sua visão, a sua fé, os seus valores, enquanto você ensina. Você não deve separar ali em caixinhas. Aqui é a minha parte religiosa, aqui é o meu trabalho, aqui é a minha parte religiosa, aqui é o meu estudo. E ele vai dizer o seguinte, que atualmente houve, então, uma democratização do ensino, né? A gente sabe que, num passado distante, o ensino não era, enfim, disponível para todos, mas que, se por um lado houve essa democratização, por outro, houve uma série de mudanças de metodologias, né? E alguém tá me perguntando se vai ficar gravada. Eu espero que sim, né, gente? Eu espero conseguir deixar gravada. Se o Instagram não der problema, o YouTube não der problema, eu espero deixar salvo, tá bom? E aí, quando a gente tem essa mudança de paradigma, a gente sai de um ponto em que eu tinha um mestre, alguém que sabia mais do que os alunos, enfim, um tutor, e eu tinha do outro lado aqueles que queriam aprender. Então, o conhecimento seria transmitido desse mestre para os alunos. E hoje em dia há uma mudança de paradigma. Então, a gente não ouve mais, inclusive, falando que há a figura de um professor na sala de aula. Se você tem filhos e você vai lá para uma reunião da escola dos seus filhos, você vai ver provavelmente o facilitador. Então, nós temos ali a figura de um facilitador, né? Então, a ideia de que não haveria mais essa figura do mestre, mas que a criança descobriria por si própria, a criança criaria ali os meios, vivenciando aquele ambiente para poder alcançar a aprendizagem, alcançar ali o conhecimento.
E há também uma grande dificuldade de estabelecer limites, né? Se você trabalha com educação, se você trabalha com crianças, eu não preciso dizer a você que é difícil manter os limites dentro de uma sala de aula. Esse é o nosso cenário atual. Então, à medida em que nós difundimos o ensino, ao mesmo tempo nós mudamos a figura do professor de mestre para facilitador e tivemos uma série de consequências que culminaram hoje com uma dificuldade enorme, gigantesca de impor limites dentro de uma sala de aula. E aí ele vai dizer, por que isso acontece? O que houve nesse processo? Por que nós saímos, não faz tanto tempo assim, porque se você tiver aí seus avós vivos, você provavelmente vai ouvir falar de uma visão de escola que eles tiveram completamente diferente da visão de escola que o seu filho vivencia, por exemplo. Ele vai falar o que aconteceu nesses anos, né? E ele vai dizer que a educação, a metodologia, a filosofia da educação está intrinsecamente ligada à educação moral. E a educação reflete os padrões da sociedade. Então, se nós temos ali problemas na nossa sociedade, com certeza esses problemas estarão presentes na sala de aula. Na figura deste professor, na figura dos alunos, na figura do ensino, da matéria a ser ensinada, da forma como será ensinada. Então, as mesmas deficiências que nós encontramos na sociedade, nós vamos encontrar dentro da sala de aula. Nós vamos encontrar na figura dos professores, da escola, dos alunos. E há uma teoria educacional vigente hoje em dia, né? Se você não sabe nada sobre educação, seguramente você já ouviu falar do construtivismo, né? A gente conhece escolas que se dizem eu sou construtivista, e o construtivismo soa para nós, se você nunca estudou nada a respeito do assunto, como algo bom. Porque pegue o nome, né, dessa teoria, construtivismo, não te lembra ali construção, construir, edificar algo, soa algo bom, algo positivo, e nós temos uma tendência de acreditar que é uma boa teoria. Eu me lembro quando a minha filha mais velha era pequenininha, ela tem 11 anos agora, quando ela era bem bebezinha, e eu tava ali pensando onde ela ia estudar, o que eu ia fazer da educação dela, e eu me lembro de pensar, bom, eu acho que eu deveria procurar uma escola construtivista. Eu nem sabia o que era direito na época, né, gente? Porque me soava uma boa teoria, uma teoria de educação moderna, contrastando aí com as teorias antigas, né? Mas o construtivismo, o que ele é? Então vamos falar sobre isso, essa é a primeira parte que o livro vai trazer pra gente. Porque o construtivismo, ele é a teoria que mais impacta a educação brasileira hoje. Então, se há uma teoria que está amplamente difundida nas escolas brasileiras, ele é o construtivismo. A gente tem estatísticas que dizem que de cada 10 crianças, 6 estudam em escolas declaradamente construtivistas, ou seja, que levam ali o construtivismo na sua missão, nos seus valores de forma explícita. Mas a gente teria essas outras 4 crianças que provavelmente estudam em escolas que não se declaram construtivistas, mas que, apesar disso, adotam valores construtivistas. Então, a questão é, o construtivismo está presente, ele faz parte do nosso pensamento moderno hoje, mas o que é? De onde veio, né? De onde surgiu essa ideia? E aí nós temos que voltar, então, na história e entender quem foi Piaget. Porque Piaget é uma figura, assim, central na questão do desenvolvimento do construtivismo. Porque Piaget, ele foi, entre várias coisas, né? Enfim, ele foi biólogo, ele foi filósofo, estudou psicopatologia, ele estudou psicologia experimental. O homem estudou, assim, 1 milhão de coisas. Mas ele trouxe para a psicologia e para a educação uma proposta que era testar de forma científica, com experimentos científicos, comportamentos. Porque até então, nós tínhamos experimentos científicos para verificar questões, por exemplo, de física, de química, questões que eram palpáveis. Mas Piaget vai trazer uma abordagem experimental a problemas filosóficos. Então, ele vai propor experimentos com crianças, experimentos com bebês, uma série de questões, trazendo a ideia de que ele poderia comprovar as questões filosóficas por meio de experimentos. E a partir desses experimentos, ou seja, do resultado desses experimentos, ele desenvolve teorias. Teorias a respeito da psicologia, teorias a respeito do desenvolvimento da criança. E essas teorias, elas vão se basear vão trazer, na verdade, uma novidade nessa perspectiva do desenvolvimento infantil, de que a criança passaria por 4 etapas. 4 estágios no seu desenvolvimento. E que ela deveria passar por esses 4 estágios e que nós não deveríamos interferir neste desenvolvimento. Ou seja, bastaria permitir que a criança vivenciasse um ambiente rico, um ambiente adequado ali à aprendizagem, que a partir da vivência dela neste ambiente, ela alcançaria o seu desenvolvimento, ela alcançaria ali o seu conhecimento, ela alcançaria a sabedoria.
Ou seja, ele entende que quanto mais eu interfiro no processo de aprendizagem da criança, mais eu a prejudico. Então, eu não deveria ter um papel de mestre, porque se eu vou ensinar, eu estou atrapalhando o processo dessa criança que deveria ser natural. E, por outro lado, eu não deveria apontar a essa criança as suas falhas, os seus erros, porque, na verdade, não são erros. Eles fariam parte deste processo de aprendizagem. E pense você se este pensamento não faz parte da sua mentalidade. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu me lembro que a minha filha mais velha era bem pequenininha e ela estava desenhando garranchinhos de criança, né, gente? Bem pequenininha, desenhando. E eu quis uma vez ensiná-la. Falou assim, olha, minha filha, vamos desenhar então uma árvore. A árvore é assim e tal. E quando eu fui ensinar para ela, alguém me falou assim, não faça isso. Não ensine. Você está atrapalhando o desenvolvimento dela. Você está coibindo a imaginação dela. Ela vai deixar de ter uma boa imaginação porque você está interferindo, dando um padrão para ela. E você ouve aquilo e pensa, nossa, não vou interferir então. Deixa a menina rabiscar, ela vai se desenvolver sozinha. Esse é o pensamento de Piaget. Quanto maior a interferência, menor é o desenvolvimento. Então, eu não devo trazer um modelo, eu não devo trazer um padrão, eu não devo ensinar esse conhecimento de forma direta, eu devo permitir que a criança vivencie isso sozinha. E esta linha de pensamento dele, ele vai inclusive levar não só para a aprendizagem, ele vai direcionar isso para a educação moral da criança. Piaget, inclusive, vai ter ali pesquisas e publicações relacionadas à educação moral, dizendo o seguinte, que não deveria haver um julgamento moral na atitude da criança, porque esse julgamento moral, este ensino da moralidade seria prejudicial. Se eu não devo direcionar o pedagógico, porque eu estaria gerando um conflito intelectual, eu também não deveria direcionar o ético, porque eu estaria fazendo uma coação moral. Então, se eu interfiro nessa criança, eu atrapalho. Então, eu não devo ensinar nem o conhecimento, enfim, técnico, acadêmico, nem a questão moral. Porque eu estaria fazendo uma coação moral e prejudicando essa criança. Então, ele parte do princípio de que a criança nasce neutra. Não há maldade nesta criança. Ela nasce neutra, eu devo permitir a ela um desenvolvimento num ambiente sem interferências para que ela alcance o seu potencial. E aí, gente, neste primeiro ponto, a gente já entra em conflito com uma grande questão da nossa fé cristã, porque nós não cremos que a criança nasce neutra. Nós cremos que nós nascemos pecadores, que a nossa natureza ela é pecaminosa e que se nós deixarmos uma criança solta, livre, se desenvolvendo no melhor dos ambientes, ela não alcançará a virtude por si própria. Ela precisa primeiro de um salvador para redimi-la, né? E depois ela precisa de direcionamento. E se você é mãe, você sabe. Deixa os meninos, acorda num sábado de manhã e deixa eles na casa soltos. Sem direcionamento nenhum. Não interfere. Deixa lá o ambiente propício, arruma um ambiente bom. Prepara e deixa lá soltos. E veja se sai alguma coisa boa. Gente, não dou meia hora para ter criança brigando, criança, enfim, uma série de questões ali acontecendo que precisam da interferência. Mas para Piaget, a sua interferência é ruim, porque ele parte do princípio de que a criança não nasce má. Não tem um coração voltado ao pecado, um coração pecaminoso. Então, se ela nasce boa, deixa a criança se desenvolver sozinha. E ele não é o primeiro a ter esse pensamento. A gente tem uma série de correntes lá do iluminismo que vão falar sobre isso. Que vão dizer, por exemplo, que a teoria do bom selvagem, a teoria de que nós nascemos bons, a gente não deve interferir e tudo mais. Então, ele parte dessa questão da neutralidade moral e que deveria rejeitar a fonte externa ou padrões morais, que a criança deveria estabelecer o seu próprio sistema de valores. Gente, então essa é a base do construtivismo. Não há uma figura para direcionar, não há uma figura nem para direcionar o ensino, nem para direcionar a moralidade, e a criança nasceria boa. Então, da sua base, na sua premissa principal, ela já é oposta ao cristianismo. Eu não posso dizer que eu sou cristã e construtivista, não cabe na mesma frase o conceito. Porque eu não posso dizer que eu acredito que a criança nasce pecadora e que ela nasce boa ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que essa criança
ela deve se desenvolver sozinha, sem interferência, e ler a Bíblia e dizer que o pai deve inculcar as verdades no coração dessa criança e falar quando ela senta, quando ela levanta. Então, não há possibilidade de nós sermos cristãos e construtivistas. O problema é que o construtivismo foi vendido não como uma filosofia, porque é isso que ele é uma filosofia, ele parte de princípios que vão entender a natureza dessa criança. Mas ele foi vendido para nós como uma metodologia. Então, ele é só uma metodologia, ele é só um método de ensino. Então, como método de ensino, eu não preciso apresentar as premissas dessa teoria de forma que, como método, eu aceito. Mas veja, não, é impossível você aplicar um método sem se basear na sua premissa. Você não pode colocar em prática um método desvinculado totalmente do que essa teoria acredita, de onde ela veio para onde ela vai. Então, para os cristãos, as crianças são alvo de instrução. Elas precisam ser instruídas, de forma que é impossível conviver com uma teoria construtivista dentro da sua casa. Mas nós temos a influência, porque ela é uma teoria vigente nos dias de hoje, principalmente na realidade brasileira, e ela interfere em uma série de questões, inclusive na alfabetização das crianças. Porque Piaget não foi apenas o único, pesquisador e pensador a esse respeito. Depois dele, houveram uma série de outros pesquisadores, pedagogos, que foram estudando o que ele propôs, adotaram, inclusive adaptaram ali e tudo mais. E a gente tem, por exemplo, a Emília Ferreira, que é uma pedagoga muito famosa. Se você é da área da pedagogia, seguramente você estudou Emília Ferreira na faculdade. E ela vai, ter grandes publicações relacionadas ao processo de alfabetização, que diz exatamente isso, que a criança não deveria ser direcionada à alfabetização. Ela deveria vivenciar ambientes onde haja ali possibilidade de leitura, de escrita, de letramento, mas que nós não deveríamos direcionar e nem corrigi-la, porque o erro, na verdade, não deve ser apontado como erro. Ele deve ser apontado como parte do processo, e como parte do processo ele deve ser aceito. E a Emília Ferreira tem uma série de publicações relacionadas à alfabetização, e nós vemos hoje a realidade da alfabetização do nosso país, quantas crianças saem das escolas sem terem sido de fato plenamente alfabetizadas. Então, o construtivismo se expandiu, e por que ele conseguiu esta grande abrangência? Porque ele chegou no mundo que estava ávido por um método novo. Estava, um mundo com ideias revolucionárias, buscando métodos que tivessem base científica. E Piaget vai trazer para essas pessoas a base científica, como se a base científica fosse neutra. Como se o fato de eu fazer um experimento científico fosse totalmente neutro. Mas há muitos críticos que dizem que Piaget, por exemplo, ele executava suas pesquisas com um número de crianças, um N ali da pesquisa, extremamente pequeno. Ou seja, se eu faço ali um teste com 1 ou 2 crianças e tenho um resultado, isso não significa que eu possa expandir esse teste para milhões de crianças. Quanto maior o número de crianças que foram testadas, mais confiável é o meu resultado. Mas isso não aparece, Não aparece ali a quantidade de crianças que ele testou, que em muitos casos era um número bem reduzido, para a gente poder, então, ter a segurança de ampliar essa teoria para grandes massas, E também, por outro lado, há uma falácia da neutralidade científica, porque aquele fato que foi vivenciado, aquele resultado que aparece, não é neutro. Eu posso olhar aquele resultado e interpretar por visões diferentes, com viés. Então, o fato do experimento científico existir não diz que ele é neutro, mas a sociedade estava ávida por algo, por uma educação, por uma pedagogia baseada em fatos científicos. Estava ávida por algo novo, e alguém colocou aqui nos comentários, nós temos a tendência de achar que o que é novo é melhor, que o que é moderno é mulher. Então, quando Piaget chega e esses outros todos pedagogos chegam com essa teoria nova, ela foi amplamente divulgada e ela foi aceita como algo bom, algo que iria revolucionar a educação. E de fato revolucionou, mas infelizmente revolucionou para o mal. A gente vai ter uma educação onde há ausência de absolutos e ausência de normas. E a gente vai começar a pregar para essas crianças o relativismo. Ou seja, não há certo e errado. Essa criança não tem um acerto e erro. Há um processo. E neste processo eu posso ter atividades X, Y, Z que devem ser aceitas porque elas fazem parte do processo. Elas não devem ser coibidas, elas não devem ser corrigidas. E aí,
o que ele propõe é que o conhecimento resulta, então, da interação entre o sujeito e o objeto. Ou seja, não há uma verdade absoluta. Porque se o conhecimento é desenvolvido entre a relação do sujeito e o objeto, bom, eu, Marília, desenvolvo uma relação X com esse objeto. A minha vizinha desenvolve uma relação Y, mas não significa que o X e o Y estão certo e errado, significa que ela desenvolveu uma relação assim e eu desenvolvi outra. Então, não há verdade absoluta. Não há uma verdade a ser alcançada. Há um processo a ser vivenciado. E aí você vivenciou esse processo, ele é verdade para você. Já ouviu essa frase? É a sua verdade. E a minha verdade, e tudo bem com isso, nós seguimos felizes, cada um com a sua verdade, cada um com a sua beleza, né? Então, o belo é relativo, pode ser bonito para você e não é bonito para mim, e tudo bem. Não há verdade absoluta, não há, inclusive, nem realidade absoluta, porque ele vai se alimentar até de fontes do niilismo, que diz que nada disso aqui é real, gente, é tudo uma mentira. Não há nada absoluto, inclusive nem a realidade, né? E ele é o oposto ao cristianismo. Porque o cristianismo ele parte do princípio de que a criança nasce má, precisa de redenção, precisa de orientação, precisa de direção, de instrução e de ensino, e que há uma verdade. Né? A Bíblia diz que Cristo é a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Então só há uma verdade, a verdade não é relativa, ela não está ali na relação entre o sujeito e o objeto. Não, ela é única. Mas o construtivismo traz, então, o oposto. E ele vai trazer muito mais perguntas do que respostas, porque como ele não direciona, ele permite que a criança circule por ali, há muitas frustrações, porque a criança, muitas vezes, tentando ali estabelecer esse relacionamento com esse objeto de estudo, não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem uma série de crianças que, por exemplo, estão lá, a professora entrega numa sala de aula de crianças ali que estão em fase de alfabetização, um texto, e ela pede para a criança dizer o que ela acha que esse texto traz. Gente, isso é uma realidade. Eu conheço muitas crianças que a mãe me falou isso. Olha, a professora entregou um texto, a criança não sabe ler, e pediu para que a criança diga o que ela acha que tem nesse texto, de acordo com o que ela sabe, do que ela entende de dicas ali que ela pode pescar desse texto. E a criança não tem ideia, gente, do que o texto fala, ela não sabe ler, ela não foi ensinada a decodificar aquele texto, e ela vai chutando tudo aquilo, e isso gera uma série de frustrações nessa criança. Porque ela não consegue alcançar esse conhecimento. Ela vai ficar ali experimentando, mas enquanto ela não for direcionada, ela não alcança. E nós temos um exemplo de uma escola que aplicou o construtivismo assim de forma radical, que o autor vai falar lá no capítulo 9, que é a escola de Summerhill, que foi uma escola proposta que se propôs, na verdade, a colocar em prática 100% do construtivismo. Então, ela era uma escola que tinha uma formação moderna, sem regras, sem fronteiras. As crianças eram livres para circular, para ficar ou não ficar na aula. Elas não eram obrigadas, elas não eram direcionadas, elas podiam circular ali livremente pelaquela escola, aprender se quisesse ou não quisesse, assistir se a aula se quisesse ou não quisesse. E eles acompanharam, então, o desenvolvimento dessa escola. Essa teoria do construtivismo era tão boa assim, tão inovadora, algo pautado em conhecimento científico. Qual foi o resultado da escola? Qual foi o resultado da escola de Summerhill? Gente, foi um resultado catastrófico. Foi um fracasso total. Era impossível trabalhar nessa escola, tamanha a indisciplina das crianças. As crianças não conseguiam alcançar nenhum nível de desenvolvimento acadêmico e tudo mais, e a escola, inclusive, teve que mudar ali fisicamente de cidades, porque tal era a tragédia ali, né, a devastação que acontecia naquele ambiente, que eles acabaram tendo que migrar de cidades por muitas vezes. E mesmo tendo um exemplo concreto de uma escola que adotou 100% essa teoria, aplicou 100% essa teoria, as pessoas não entenderam que o problema era a teoria. Então, há assim, ainda aquela ideia de que apesar de tudo, apesar do fracasso da escola, apesar da tragédia que aconteceu ali no desenvolvimento dessas crianças, o problema não era a teoria construtivista. E aí a gente vai ter uma série de educadores pós-modernos que vão trazer com outras caras, né, enfim, repaginados um pouco, não trazendo tanto como filosofia, mas como metodologia, esses conceitos de subjetivismo, relativismo, conceitos plurais, né, então importar a pluralidade, a autonomia, mesmo que seja a autonomia moral,
Então, não é que eu quero autonomia simplesmente para essa criança executar, amarrar seu tênis sozinha. Não. Ela tem a autonomia moral. Ela pode decidir o que ela acha que é certo e o que ela acha que é errado. Então, não há absolutos, né? A igreja defende que a criança ela é uma tábula rasa no sentido moral. Não há referencial nato. Não há noção do mal. De forma que ela absorve o certo e errado do seu ambiente. Né? Não haveria ali uma inclinação para o mal. Por isso que ele não entende que nós deveríamos interferir nesse processo. E aí no capítulo 11 ele vai avançar falando sobre essa teoria sendo colocada em prática, né? A incoerência que há nessa teoria pregada e o contraste que há entre essa teoria e os valores cristãos, né? Relativismo, né? Não há verdade absoluta e há única verdade, né? E o erro, mais uma vez ele vai retomar no capítulo 12, o erro deve ser interpretado como um outro modo de fazer as coisas. Então, não é que é errado, é um outro modo de fazer as coisas. A gente tem que aceitar. Conhece esse discurso? Tudo deve ser aceito, tudo é relativo, tudo é moralmente aceitável, né? E a amoralidade deveria ser uma postura normal. O conhecimento, mais uma vez ele vai reiterar lá no capítulo 13, ele é fruto de um facilitador e não de um transmissor. O sujeito, na interação, é quem deve alcançar esse conhecimento. E no capítulo 14, ele vai falar, então, como é que os cristãos absorveram essa teoria. Porque, gente, é tão oposta ao cristianismo, como é que há hoje escolas que se dizem cristãs e construtivistas. Não cabe da mesma frase, mas elas estão aí. Você conhece, você lê a placa, você vê lá as propostas construtivistas da escola cristã. Como é que isso foi vendido? Como é que isso chegou lá? Então, chegou para nós porque, como uma metodologia e não como uma filosofia, porque daí já atenua um pouco, né, nossa resistência em aceitar. E como se a psicologia educacional fosse separada do conhecimento humano, ou seja, então, embora ele traga todos esses conceitos psicológicos de formação da criança, ela veio para a escola cristã como uma proposta de que não, a gente não vai trabalhar essa questão moral. A gente não vai alcançar esse nível. A gente vai fazer sim, só que interferindo no conhecimento, na transmissão da matemática, do português, da história, da geografia. Então, é só até aí que nós vamos. E nós não vamos, então, interferir na questão moral, na filosofia. Não vamos chegar até aí. A gente vai ficar só com o que interessa. Só com a parte da metodologia moderna, proposta ali nos fundamentos científicos. Vamos ficar aqui, então, como transmitir isso em português, inglês, história, geografia e ciências, né? Mas o que a gente percebe é que isso é impossível, impossível. Você não consegue aplicar o método sem aplicar a filosofia. Não dá para desvincular. Porque se você forma um professor com base no construtivismo, e ele acredita que ele não pode interferir, porque se ele interfere, ele prejudica o aluno, gente, ele não é que ele está fazendo por mal. Ele não vai interferir. Eu não corrigi o desenho da minha filha, porque alguém me falou que eu ia fazer mal a ela. Ela ia deixar de ser criativa, porque eu estava ensinando uma árvore de um pauzinho e uma bolinha em cima para uma criança de 2 anos de idade. Então, as pessoas vão seguir aquilo que elas foram formadas para fazer. Elas creem que aquilo é verdade. E elas vão aplicar. Então, pedagogos, psicólogos e educadores cristãos se renderam ao construtivismo sem nem saber, de fato, ao que se renderam, né? Alguém colocou aqui, a escola talvez não saiba nem o que significa, talvez não saiba mesmo. Mas mesmo não tendo a clareza do que o construtivismo significa, ela adota e pratica, e isso gera uma consequência no comportamento das crianças. Ele vai trazer pra gente o seguinte, que a gente não pode abraçar a construção da metodologia construtivista se a gente não abraçar a filosofia. Então, se nós estamos colocando em prática o método, nós estamos também colocando em prática a filosofia. A gente não consegue separar, né? Inclusive porque os materiais didáticos são elaborados de acordo com uma base construtivista. Então, se o professor, por mais que ele tivesse uma clareza do que é o construtivismo, da discrepância que há entre o valor construtivista e cristão, e ele entrasse na sala de aula, ainda que ele não tivesse sido ali, não tivesse assim uma lavagem cerebral, né, que tivesse ocorrido ali na cabeça dele durante a sua faculdade, e ainda que ele tivesse conseguido vivenciar ali isolado dessas influências, ele vai chegar na sala de aula e ele vai utilizar um material didático que é construtivista. E ele faz uma pesquisa e ele publica a pesquisa entre educadores cristãos e ele fala aí quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam e uma das primeiras dificuldades que aparece é a dificuldade em utilizar nas escolas bons materiais que sejam de fato, que transmitam valores cristãos.
E não é só pelo assunto específico, né? É muito mais pela forma como é abordado. Então, eu posso dar mais ênfase a alguma coisa e menor em outra. Eu posso o tempo todo focar na opinião da criança. Isso é uma coisa que a gente vê desde a educação infantil. A criancinha não sabe nada sobre aquele assunto, mas a primeira coisa que a professora vai falar para ela é qual é a sua opinião sobre esse assunto. Gente, uma criança de 5 anos não tem opinião nenhuma sobre o assunto. Mas ela passa o tempo todo escolar da vida dela sendo estimulada a fornecer a sua opinião. O que você acha sobre isso? E entendendo que o que ela acha sobre aquilo é uma verdade. A visão dela deve ser levada em consideração. Então, é uma criança que vai chegar à adolescência acreditando que o que ela acha é a verdade. Que ela não precisa estudar sobre aquilo, ela não precisa refletir sobre aquilo, ela pode simplesmente emitir a sua opinião sobre o assunto. E quantos adolescentes a gente não conhece que estão cheios de opiniões e não sabem absolutamente nada, nunca leram a respeito daquilo, falam daquilo que eles acham e eles acham que aquilo que eles dizem é a verdade. Então, esta influência construtivista, ela é refletida nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Essa formação desse, entre aspas, pensamento crítico, que é vendido como uma coisa boa, né? A escola fala, não, nós vamos formar aqui o pensamento crítico dessa criança desde o jardim da infância. Ela nem saiu da fralda, ela já tá opinando sobre o assunto. Isso vai trabalhando nela justamente essa questão, que não há certo e errado, há o que ela acha, o que ela pensa, o caminho em que ela trilha, né? Essa relação que ela tem com o objeto. E isso vai tendo uma forte carga ideológica e filosófica. E a criança cresce acreditando que não há certo e errado, que é relativo. Eu posso ser o que eu quiser, não é esse slogan? Quem já ouviu, né? Você pode ser o que você quiser. Seja a Barbie tem, né? Você pode ser o que você quiser. Gente, você pode ser o que você quiser? Não, me desculpe, você não pode ser o que você quiser. Você vive numa sociedade, você tem leis, você tem regras, você tem padrões, mas você não pode ser o que você quiser. Mas o que a gente prega pra criança? Que ela pode ser o que ela quiser. Então, se um dia ela levantar na sala de aula e falar que ela quer ser um abajur, o professor vai falar, ok, então seja um abajur. Porque eu tenho que respeitar a crença dessa criança, a opinião dessa criança. Então, ela crê que ela é um abajur, amém, vamos acender a luz no Joãozinho ali sentado na cadeira. E isso permanece, porque isso foi inculcado nessa criança desde a sua essência, desde a sua infância, né? E aí ele vai dizer que estes conceitos de construtivismo, de relativismo moral ou não, eles podem ser pregados de forma explícita, é o que a gente falou. Tem escolas que pregam, sabem do que estão falando e pregam. Existem escolas que vão trabalhar de forma sutil. Nem ela entendeu muito bem aqui o que está fazendo, mas ela está ali de forma sutil e algumas de forma velada. Mas estão usando material construtivista, estão trabalhando o pensamento crítico com a criança, não estão corrigindo, estão dizendo que não há padrão, né, enfim, em relação à moralidade. E aí o autor vai dar alguns exemplos de educação sexual, por exemplo, né? Então eles vão ensinar aos adolescentes algumas questões, uma aula sobre educação sexual e vão falar ali sobre os métodos de preservação para doenças sexualmente transmissíveis. Então, a pessoa que vai fornecer essa informação vai falar ali todos os métodos possíveis para que você não contraia uma doença sexualmente transmissível, mas ai dela se disser que esta criança deveria abster-se do ato sexual. Ai dela. Se ela falar isso num contexto escolar, ela será escorraçada. Por quê? Porque ela está ensinando um valor moral. E ensinar um valor moral no ambiente escolar é algo condenado. Por quê? Porque o ensino deve ser amoral. A criança deve decidir por si mesma. Então, se eu vou ensinar alguma coisa sobre, enfim, essa questão da sexualidade, eu vou ensinar os meios de proteção, mas eu não vou dar uma formação moral para essa criança, porque esse adolescente deve decidir por si mesmo. Percebe a dificuldade dessa, em tese, metodologia, que é muito mais uma filosofia para formar esta pessoa, esse cidadão, de acordo com esses pensamentos nihilistas e tudo mais, né? Então, exatamente, né? Tem comentando aqui, a criança fazia algo errado, mas ela não pode ser corrigida. Você não pode dizer que aquilo é errado, que aquele padrão moralmente não é aceito, porque não há padrões morais, né? Então, essa é a proposta construtivista. E ele vai dizer pra gente que isso está presente em todas as escolas, em maior ou menor grau, porque os professores são formados com esta base. O pensamento geral da nação, ele tem esta base. Logo, nós vemos na escola
né, o reflexo do que a sociedade vive. Você, por mais que a escola tenha em tese uma ideia de ser cristã, ela trabalha com professores formados dessa forma, com materiais pedagógicos formados dessa forma, né? Materiais didáticos dessa forma. Então, por melhor que ela seja, ela tem uma influência e ela tem uma base construtivista ali, porque é a teoria vigente. Para quem me perguntou aqui, nós estamos discutindo este livro aqui, o que estão ensinando aos nossos filhos, tá bom? E aí, eu acho que vai dar tempo, eu vou seguir, esta é a primeira parte, né? Então, o nosso cenário. Eu vou seguir, então, para a segunda parte. Obrigada, se alguém puder, então, fixar o título do livro, eu agradeço. Porque quando você acaba a primeira parte, você acaba com aquela sensação assim, bom, não há salvação, né? Todos nós já fomos influenciados pelo construtivismo, as escolas estão todas influenciadas, e aí, enfim, vamos todos morrer, né? Sempre aquele desenho, ó céus, ó vida, ó dó. Então ele traz um cenário real, com fatos reais, e aí você tem, assim, uma sensação de que não há o que fazer, meu Deus do céu, meu menino tá lá estudando na escola, eu vou fazer o que com essa criança? E aí ele vai, então, trazer na parte 2 e na parte 3 um contraponto, que seria a educação cristã. A alternativa da educação escolar cristã. Mas veja, o autor vai trabalhar com muito cuidado e passo a passo para você entender o que de fato é uma educação cristã. Porque não basta você ter uma placa de educação cristã. Ele vai trazer para gente que a alternativa a esse modelo seria uma educação cristã de verdade. E aí a parte 2, ele vai começar a parte 2 falando sobre isso. Educação cristã, o que é isso? Exatamente, o que estamos ensinando aos nossos filhos. Então, parte 2 começa com essa definição do que é educação cristã. E aí ele fala que nós temos muitas ideias erradas sobre educação cristã. Ele fala que muitas vezes nós dividimos a nossa cabeça de 3 formas. Nós temos a educação secular, ou seja, aquela educação com a ausência de Deus. Educação do mundão, né? Educação que não tem ali nada relacionado a Deus. A segunda vertente, nós teríamos a educação religiosa. O que é educação religiosa? É aquela instrução sobre a Bíblia. Então, às vezes você tem uma escola que se diz cristã, mas o que ela tem, na verdade? Ela tem como matéria o ensino religioso. Então, ela vai trabalhar português, história, matemática, geografia, ciências, como todas as escolas trabalham, com material didático, como todo mundo trabalha, com os professores, como todo mundo trabalha, mas ela insere no seu currículo uma matéria, educação cristã, o ensino religioso. Esta escola, ela não é, de fato, uma escola cristã. Ela é uma escola que tem uma educação religiosa. Percebe a diferença? Porque o que seria uma escola de fato cristã? Uma educação cristã é algo muito complexo de fazer, porque a instrução de todas as áreas, da matemática, da história, da física, da química, da redação, de tudo, em todas as áreas, deveria reconhecer Deus como Criador e como a fonte da sabedoria e do conhecimento. Então, se eu tenho uma escola que se diz cristã, mas ela lá na aula de ciências vai pegar o material apostolado, seja lá ele qual for, e vai ensinar a essas crianças que a teoria da evolução é a mais aceita e a mais confiável, ela não está sendo de fato uma escola cristã, por mais que ela tenha ensino religioso e por mais que ela faça uma oração de manhã com seus alunos no pátio para começar o dia. Porque essa escola, ela fez aquilo que ele fala lá no começo do livro, separou em compartimentos o que é secular e o que é cristão. Então eu tenho momentos nessa escola cristãos. Eu tenho uma oração quando todo mundo chega, às vezes no pátio, antes de ir para as aulas. Eu tenho um ensino religioso, mas esse ensino religioso não permeia todas as áreas, todo o ensino. Entendeu? Então, é exatamente isso. Neste conceito, raríssimas são as escolas cristãs. Nós temos escolas com ensino religioso, mas elas não são cristãs de fato, porque para uma escola ser verdadeiramente cristã, ela deveria transmitir, refletir Deus em todas as áreas, em todo o ensino. E note como isso é difícil de ser colocado em prática se os professores e a direção dessa escola não forem cristãos. Porque se, sendo cristão, se você já é cristão, você já tem dificuldade de colocar isso em prática, vai ensinar matemática e vai, através da matemática, mostrar a soberania de Deus. Não é simples, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós não estamos acostumados, nós nunca fizemos isso, nós nunca vivenciamos isso, a gente nem sabe como é que faz, não é verdade? Então, se você que é cristão vai ter dificuldade de colocar isso em prática, que dirá uma pessoa que não é cristã? Ela não vai conseguir, porque ela não vive, ela não sabe o que é isso.
Então, ele fala do grande desafio das escolas cristãs, que é o seu corpo docente. Porque esse corpo docente, para criar uma escola de fato cristã, precisaria ser de fato cristão. E isso é muito difícil da gente colocar em prática. Um corpo docente que tem uma visão unificada da vida, um conhecimento que não pode ser separado da lei de Deus. Aqueles que entendem que o homem não é neutro, que o homem não nasce bom, que o homem ele é religioso por natureza. Veja, a gente pode ter aí tribos lá nos confins, né, enfim, sem contato nenhum com a civilização, e mesmo essas tribos sem contato nenhum, elas têm uma religiosidade, porque o ser humano busca adorar algo. Se ele não for adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa, porque nós somos criados com essa inclinação. Então, o ser humano não é neutro, ele foi criado com uma inclinação religiosa para adorar algo, para buscar algo a ser adorado. E essa influência desse pensamento deveria permear todos os fatos a serem transmitidos nessa escola. Não basta apenas inserir a Bíblia em momentos, colocar lá no final da apostila um versículo, né? Porque às vezes tem isso. Não, mas o material é cristão, veja lá. No final da unidade, você lá o versículo. A escola começou com uma oração. Mas e o ensino? Ele permeou essa filosofia cristã? Foi transmitido dessa forma? Ou a gente fez a oração, a gente leu o versículo no final do capítulo, mas todo o ensino da matemática, história e geografia esquece Deus. A história é apresentada como uma linha, né, traçada por Deus. Há o Deus dessa história ou não há? Né? E aí ele diz o seguinte: a responsabilidade de eleger então esses educadores, pais, professores. O professor cristão seria a chave do sucesso de uma escola cristã, um professor verdadeiramente cristão, porque mesmo cristão precisa de treinamento. Que dirá o ateu, né? Que dirá o que não se professa cristão. É impossível. Se o cristão já vai ter dificuldade de pôr isso em prática, o outro não vai conseguir. Então a cristã de verdade não é aquela escola que separa um momento devocional, que bota um versículo no final do capítulo, que faz uma oração. Não. É a escola que vai transmitir esses valores durante todo o processo. E se a gente for transportar para a nossa vida, é aquele cristão que não pode vivenciar o cristianismo apenas aos domingos quando vai à igreja. Esse é o paralelo. Ou você é cristão de verdade, você vive o cristianismo durante toda a sua vida, 24 horas por dia, ou você é aquele cristão que só é cristão de domingo e vai na igreja. Então, essa escola que só é cristã nesse momento, ela não é cristã de verdade. Assim como você, se você só é cristão aos domingos quando você vai à igreja, você não é cristão de verdade. E aí ele vai falar sobre a importância da cosmovisão do mundo, né? Como você entende o mundo, enxerga o mundo na transmissão dos conhecimentos. Como que eu consigo transmitir um conhecimento se eu tenho uma cosmovisão contrária? É impossível. A transmissão do conhecimento passa pela lente que eu enxergo o mundo, né? E aí, se a gente for ver lá da literatura, eu sempre uso um exemplo que as crianças entendem muito bem. Se você lê O Mágico de Oz, né? A Cidade das Esmeraldas, ela não era verde de verdade, né? Ela era... Enfim, ela tinha lá qualquer outra cor. Por que as pessoas enxergavam a Cidade das Esmeraldas verdes? Porque elas colocavam óculos com lentes verdes. Então, tudo que elas olhavam era verde. A cosmovisão é isso. Ela é esse óculos que você coloca. É impossível você olhar para qualquer objeto sem passar por essa lente da sua visão. Então, se é a lente da visão do óculos lá do Mágico de Oz, todo mundo olhava a Cidade das Esmeraldas verdes. Mas não é porque a cidade é assim, é porque o óculos é verde. Então, nós transmitimos o conhecimento passando por trás, né, assim, através deste óculos, né? E o que é cosmovisão cristã? Vou perguntar aqui, então, a pergunta da Regiane, né? O que é uma cosmovisão? A cosmovisão a cristã é compreender tudo a partir da premissa da soberania de Deus, ou seja, tudo parte da soberania de Deus. Deus é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, e tudo deve ser feito para a sua glória. Essa é a cosmovisão cristã. Tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus, parte da soberania de Deus, e todas as nossas ações devem ser feitas para a sua glória. Perceba que eu recebo, né, de Deus e eu devo devolver a Ele a adoração. Então, essa é a cosmovisão cristã. E aí a gente teria milhões de outras cosmovisões que a gente poderia discutir aqui, que são opostas, que partem de outros princípios. Enfim, o niilismo, por exemplo, vai partir do princípio de que não há Deus, que não há nada, né? Enfim, não há nem a realidade. O que você vê aqui é quase uma Matrix, né? Um Matrix. Tudo é uma mentira. Não há verdade, não há nada. Então, a cosmovisão cristã seria isso.
E todas as áreas do conhecimento não podem estar divorciadas dessa cosmovisão. Eu vou ensinar história com essa cosmovisão, eu vou ensinar matemática com essa cosmovisão, eu vou ensinar, sei lá, o que quer que seja, educação física com essa cosmovisão. E aí ele vai falar sobre um teólogo norte-americano, Jonathan Edwards, que vai discutir exatamente isso e vai dar pra gente exemplos de como entrelaçar as diferentes áreas do conhecimento com fundamentos da fé cristã. Como é difícil a gente conseguir visualizar exemplos práticos, no capítulo 23 ele vai trazer o que este filósofo, esse teólogo, norte-americano, propôs. Como é que eu consigo? Então esse é um capítulo muito bom para você ler e eu não vou discutir todos os exemplos que ele dá aqui, mas como é que eu consigo ensinar a matemática com uma cosmovisão cristã. Então, ele vai dar alguns exemplos práticos de como você pode fazer isso. Mas no capítulo 24, ele vai trazer pra gente uma ideia da didática de Cristo. Como eu poderia ser um professor com uma cosmovisão cristã? Então, ele vai falar assim, você pode se inspirar em Cristo, que foi o mestre. Qual era a pedagogia de Cristo? E ele vai falar e ele vai discutir, então, 5 pontos dessa pedagogia, para a gente poder, então, aplicar na nossa rotina, né, na nossa própria pedagogia. Então, ele vai falar assim, primeiro Cristo, e ele usa como exemplo, neste capítulo 24, o episódio em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana, né, ali à beira do poço, ela está tirando água, Jesus chega, se direciona a ela, né, se dirige a ela, pede que ela lhe dê água, e aí há aquela conversa, e ele vai, então, pontuando neste diálogo, nessa passagem bíblica, os 5 passos dessa pedagogia. Então, ele fala que primeiro a gente ganha a confiança dos alunos. Né? Você já não chega ensinando. Jesus não chegou no poço já com o discurso, não, ele vai conversar com essa mulher, ele vai perguntar da vida dela, ela vai dizer a ele sobre a questão do casamento, ele vai responder, né? Então, assim, ele cria ali uma relação de confiança com esta mulher. Então, nós deveríamos, enquanto professores, enquanto pedagogos, criarmos uma relação de confiança com essas crianças. Segundo, despertar a curiosidade. E Jesus vai falar para ela, por exemplo, que ele poderia dar a ela a água da vida, ou seja, que ela tomando aquela água, ela nunca teria sede. Pronto, gente, a mulher já para tudo. Eu quero saber que água é essa, onde a curiosidade dela é despertada. Então, isso eu deveria fazer com o meu aluno. E se você estuda sobre a metodologia clássica, ele vai falar da importância das boas perguntas, porque as boas perguntas fazem justamente isso. Despertam a curiosidade no aluno. Você não dá a resposta de cara, você deixa a criança pensar. Eu me lembro uma vez que meu filho me perguntou se o elefante respirava pela tromba, já que a tromba entrava água, né? E eu podia responder na hora, mas eu pensei, não, se eu responder agora, a chance dele guardar essa informação é mínima. Se eu deixar ele perguntando aí, pensando, refletindo, a chance dele guardar isso para a vida inteira é muito grande. E eles ficaram lá pesquisando, caçando enciclopédia para saber se o ar passava pelo mesmo caminho que passava a água, se eram caminhos diferentes. E eu te garanto que eles aprenderam esse conteúdo porque a curiosidade deles foi despertada. Terceiro ponto, Jesus identifica a carência. Ele olha para aquela mulher, ele sabe o que ela precisa. Ele sabe qual é o ponto que ela precisa. E um bom professor deve olhar para o seu aluno e entender o que ele precisa, o que falta nessa criança, o que ela precisa, qual é a sua carência. O quarto ponto, a instrução da consciência. Jesus não ignora o contexto moral. Ele vai dizer para aquela mulher, de fato, este homem não é seu marido. Ele não vai pisar ali em ovos, né? Não dizer, não, veja bem, o conceito de casamento é relativo, você pode acreditar que ele é seu marido, então ele é seu marido. Não, Jesus vai ser claro, há um ensino moral, há uma consciência moral que não pode ser ignorada, há o certo e há o errado, isso passa pela pedagogia, gente. É impossível você alfabetizar uma criança sem dizer para ela, meu filho, o som é esse, se você tá lendo o som A no B, tá errado. Errado, não tem, então... Há uma consciência, inclusive, né, enfim, moral, do contexto moral. E, por fim, no quinto ponto, o conteúdo. Sem melindres, sem medo de corrigir, sem medo de direcionar. Eu deveria, naquele episódio do desenho, ter ensinado minha filha a arvorear assim. E ela não perderia a sua criatividade, pelo contrário. Ela provavelmente teria sido uma criança muito mais hábil no desenho. E ela, de todas as 3 crianças, foi a que teve mais dificuldade com o desenho. Por quê? Por muito tempo, eu adotei essa cosmovisão, esse construtivismo, porque a gente não deve interferir, deixar a criança se desenvolver. O fato de eu interferir vai prejudicar. E aí ele vai partir pro capítulo 25, questionando a proibição de dizer não, né? Você hoje em dia é proibido de dizer não. E falando que, na verdade, nós devemos sim dizer não, orientar, esclarecer, amar, porque amor significa impor limites, né? Quem ama a Deus
obedece os meus mandamentos, né? Se você ama a Deus, você obedece, ou seja, o amor pressupõe limites. E aí ele vai avançando um pouco mais na discussão, lá no capítulo 26, ele vai contrapor os resultados dessa pedagogia aplicada. Então, a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, índices de alfabetização péssimos, né? Um grande número de crianças que não são alfabetizadas, e aí a gente vai postergando a data limite para alfabetizar, porque antes você alfabetizava com tantos anos, agora até 9 anos pode alfabetizar, não tem problema. A gente vai alargando ali o limite, daqui a pouco 10, 11 anos ainda está em fase de alfabetização, porque não posso dizer que a criança não foi alfabetizada, que não deu certo. Então eu vou, não, é o limite, é a faixa, é a relação, cada um estabelece uma relação com a leitura e escrita própria, então esse pode demorar 1 ano, aquele pode demorar 5, 6, faz parte do processo. E ele vai falar, por exemplo, que a gente também tem as avaliações de PISA, né? E nós estamos ali abaixo dos últimos lugares, né, da avaliação de PISA. Sem contar, inclusive, que o Enem teve ali na sua média, né, de redação abaixo de 50%. Ou seja, de todos os alunos ali que fizeram a redação do Enem, 50% tirou abaixo da média. Gente, metade das crianças que fizeram a redação do Enem não conseguem alcançar nem o mínimo para considerar aquilo uma redação adequada. Então, ele vai dizer o quanto que a gente tem, assim, milhões e milhões e milhões de dados para comprovar que o construtivismo dá errado, e mesmo assim a gente continua aplicando, acreditando de que ele é bom, que ele é uma pedagogia moderna, que ele é pautado em experiências científicas e que isso é neutro e que isso deve ser aplicado e difundido. E aí ele vai falar do compromisso que nós temos, então, enquanto cristãos, de criarmos escolas de fato confessionais, de criarmos a missão de resgatar essa confessionalidade que seria não o ensino religioso, não a parte, né? Não aquela aulinha, eu faço tudo igual a todo mundo, mas eu tenho uma aula de educação religiosa. Eu faço tudo igual a todo mundo, mas eu tenho um momento de oração. Eu faço tudo igual a todo mundo, mas eu tenho um versículo no final da apostila. E aí ele vai falar pra gente como a gente pode fazer isso, que vai ser a última parte do livro, né? Então ele vai falar aqui, inclusive por sermos confessionais, nós deveríamos ser excelentes no ensino, mais do que qualquer outra escola. Nós deveríamos buscar a excelência. Por que nós somos cristãos? Porque o conhecimento vem de Deus e porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então não há motivação maior para uma escola confessional ser excelente do que esta, que ela deve viver para a glória de Deus, que ela deve influenciar os seus alunos para a glória de Deus e que eles devem ser excelentes para a glória de Deus. Então não é porque a escola é confessional que ela vai ser uma escola ruinzinha, fraquinha, não. Pelo contrário, ela vai ensinar com a cosmovisão cristã de fato, permeando todo o ensino, mas ela vai ser excelente para a glória de Deus. E aí ele vai falar o quanto que a gente, em relação a essa excelência, acaba esbarrando num outro conceito, que é o conceito de cultura, né? Porque o que é cultura? A cultura, ela é a aplicação do conhecimento no desenvolvimento de obras, né? Então, eu tenho o meu conhecimento, ganho conhecimento, eu aplico esse conhecimento e desenvolvo cultura. E essas obras deveriam ter muita qualidade, percebe? A excelência. De fato, então, por este conceito, nem tudo é cultura. Porque se eu recebo esse conhecimento e desenvolvo algo de baixa qualidade, não deveria ser cultura. E aí, nesse sentido, o cristianismo deveria ser ainda mais exigente, porque eu deveria absorver esse conhecimento e produzir uma obra excelente, né? Para criar esta cultura. Mas hoje em dia, nós não entendemos isso como cultura. O que é cultura pra gente hoje? É qualquer manifestação. Então, se eu vou lá numa pinacoteca do seu estado, da sua cidade, enfim, e você vê lá um quadro em que alguém tropeçou na lata de tinta e deixou a tinta cair, isso é cultura. E ai de você que diga que não é cultura. Por isso que eu falei, não sei se essa live vai ficar salva, não sei se o Instagram vai derrubar, mas enfim, eu vou tentar mantê-la salva. Ai de você que diga que isso não é cultura. Por quê? Porque é relativo. É o que o autor sentiu ali, o pintor sentiu. Então, a cultura deixou de ser a obra excelente e de qualidade para ser qualquer obra. Então, a escola pode ter qualquer obra. Tudo é cultura, tudo é aceito. A criança pode reproduzir qualquer coisa. Ela está produzindo cultura e vai ser aceito. E ele vai dizer o seguinte, que nós estamos subordinando a nossa crença à cultura. Então, eu não posso questionar o conceito cultural. O cultural é cultura, é obra de arte. Eu vou lá na exposição. Eu posso chegar lá no MASP e falar assim, mas querido, isso aqui tá feio, isso aqui não deveria ser arte. Eu posso chegar e falar isso? Não. Eu vou ser expulsa, talvez eu seja até processada.
Por que preconceito? Porque eu estou subordinando a minha fé à cultura. Então, a cultura hoje toma um lugar mais importante do que a minha fé. E isso permeia o processo pedagógico. Ele vai falar, então, que nós deveríamos, né, dominar o mundo. Esse é o mandato cultural de Deus, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele deve dominar o mundo, e isso seria uma legítima justificativa para os estudos, porque para eu dominar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso entender aquilo, eu preciso executar para a glória de Deus, mas eu não vivo mais esse conceito, eu não vivo, então eu não preciso estudar, eu não preciso ser excelente, qualquer coisa que eu faça é aceito, qualquer coisa é cultura. E muitas vezes, e aí eu deixei aqui uma situação da página 220, se você tá aí acompanhando com o livro, você pode acompanhar comigo aqui na página 220, que diz o seguinte, né? O envolvimento de todas as profissões e áreas de conhecimento não desvia o cristão do seu propósito na Terra. Pelo contrário, ele é conclamado a uma formação cultural que reflita a excelência e o nível superior que honre a Deus, o Deus que lhe dá o intelecto e os dons. Veja a importância de eu exercer esse mandato cultural com excelência, porque foi Deus quem me deu os dons. E ainda mais se eu for uma escola cristã, uma escola confessional, de fato. Então, a escola cristã deveria devolver ao mundo a cultura de qualidade, e não qualquer cultura, e não aceitar qualquer coisa. E não acreditar que tudo o que é produzido pelos seus alunos, ou pelo mundo, ou é cultura. Entender que há desvios e que os desvios precisam ser rejeitados. Nós vamos aceitar tudo como cultura, né? A educação cristã tem que examinar a cultura à luz da Bíblia e reter apenas o que é bom, né? Façam a prova, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E ela deve rejeitar o que é mal. Ela não deve levar suas crianças a qualquer tipo de exposição de arte, a qualquer tipo de manifestação cultural, se ela entende que aquilo não é bom. E aí no capítulo 30 ele vai falar o seguinte, né? Que nós devemos sondar o nosso coração, porque nós fomos influenciados por isso, por esses conceitos, por essa cosmovisão, mesmo sendo cristãos. E nós precisamos examinar o nosso coração para restaurar a nossa cosmovisão e restaurar a nossa pedagogia, para que a nossa pedagogia de fato reflita a pedagogia de Cristo e não o construtivismo moderno. E aí no finalzinho do livro, a gente caminhando aqui para o fim, né, nos últimos 6 capítulos, que é a terceira parte. Então ele falou na primeira parte sobre o cenário, a segunda parte o contraste, então o que seria de fato essa educação cristã, essa escola de fato cristã, que ensina com uma cosmovisão em todos os aspectos e que busca a excelência, que não aceita tudo como sendo cultura. E na última parte, no capítulo 31, que a gente vai entrar agora, ele vai falar sobre a proposta, aprofundando a alternativa e construindo uma pedagogia redentiva. Como é que eu faço isso? Com os meus professores que foram formados nessas faculdades, com a nossa mente que está pensando aí dessa forma há muito tempo, como é que eu mudo e como é que eu consigo colocar isso em prática. E ele vai falar que nós devemos trabalhar este conceito primeiro, que não há fé e educação, não há separação, né? Não há ensino neutro, eles andam juntos, a fé, ela sempre foi sinônimo de erudição. Então, se a gente pegar ali os grandes cientistas do passado, quem eram os melhores cientistas? Eram os cristãos. As maiores descobertas foram feitas por cientistas cristãos. Em algum momento da história a gente entendeu que a fé atrapalhava o desenvolvimento científico, e que para você ser um bom cientista você deveria abrir mão da sua fé. Mas por anos e anos a humanidade ela foi formada por cientistas e por pensadores cristãos, que inclusive colocam lá nos seus escritos, nas suas descobertas, dando glória a Deus. E até porque eles estudavam essa natureza, esses fenômenos científicos, buscando a relação que eles sabiam que existia entre aquilo e a natureza que foi criada por Deus. Então, nós perdemos esse conceito de que a fé e um conhecimento científico poderiam andar juntas. E nós, em algum momento da nossa história, entendemos que a gente tinha que desvincular. Ou você é um bom cientista, ou você é um bom cristão. Não é possível ser as duas coisas. Isso não é verdade. Não foi verdade por muitos anos. Quantos e quantos expoentes, né? Quantos nomes a gente poderia citar aqui de cientistas que eram cristãos. E porque eram cristãos, desenvolveram aí grandes teorias, teorias que a gente usa até hoje, leis que a gente usa até hoje. Porque eles eram cristãos. Então a gente deve tirar este mito da neutralidade e tirar o mito de que o cristianismo impede o desenvolvimento científico, porque pelo contrário, o cristianismo ele ajuda, ele permite o desenvolvimento científico. Veja só, quantas descobertas nós tivemos no passado, quantos grandes gênios nós tivemos no passado e quantos grandes gênios nós temos hoje, quando nós desvinculamos a fé cristã do desenvolvimento científico, né? E que, então, nós deveríamos
trabalhar essas premissas e métodos à luz da Bíblia, né? Comparando, será que o que eu aplico na minha escola, será que o que eu aplico com os meus alunos está, de fato, alicerçado num conhecimento cristão? Ele passa pela visão de mundo, por uma cosmovisão cristã, sim ou não, né? E aí ele vai falar sobre o que eu posso aproveitar de bom. Porque, veja, nenhuma teoria é 100% má. Há coisas boas no meio de toda essa confusão. E aí o capítulo 33 ele vai falar assim, de todas essas teorias malucas e modernas que nós temos, há algo que se aproveite em cada uma delas. E não há mal em você aproveitar o ponto positivo. Você pode aproveitar, desde que você não perca a visão do ponto central. Então ele vai mencionar, por exemplo, Paulo Freire tinha uma cosmovisão equivocada, para ele o pecado não existe, ele é uma visão humanista, ou seja, o homem é o centro, não há transcendente, enfim, tem uma série de questões, mas pode ser ali, você pode encontrar algo na pedagogia dele que se aproveite. Então, avalie a luz da Bíblia e retenha o que é bom. E ele vai dar alguns exemplos de coisas que a gente pode aproveitar, pontos, né, de contato em que a gente poderia utilizar esses alicerces aí de outras pedagogias para a nossa prática, desde que a gente não perca a visão, né? E ele vai falar, por exemplo, Montessori desenvolveu uma série de materiais que podem ser utilizados. Ela tinha uma cosmovisão totalmente oposta, mas o material se aproveita, use o material, não há problema, né? Ele vai, inclusive, dizer que Deus derrama uma graça comum. Então, não é que só cristãos podem desenvolver coisas boas. Há uma graça comum, né? Deus derrama ali a chuva para bons e maus, né? Justos e injustos. Então, não é porque ele não é cristão que ele é impossibilitado de desenvolver coisas boas. Não. Ele pode trazer ali boas ideias, porque Deus permite, né? Há uma graça derramada também na vida dele. Então, aproveite esses pontos de contato e utilize. Então, ele vai falar, por exemplo, o seguinte, que a questão da individualidade é presente em algumas pedagogias e pode ser aproveitada, porque nós entendemos que há uma singularidade nas pessoas, há ali a complexidade, a transversalidade, então essa conversa entre os diferentes matérias, diferentes assuntos, enfim, e ele vai dando alguns exemplos e ele vai encerrar o livro no capítulo 35 falando sobre a pedagogia redentiva e dando pra gente os alicerces, né? Alicerces que nós não deveríamos perder de vista de que há Deus, de conhecimento vem de Deus, ele é para Deus. Que há, sim, uma verdade, que ela não é relativa, que há uma cultura boa e uma cultura que não deveria ser aceita como cultura. Então, enfim, ele vai elencar uma série de valores cristãos que nós não deveríamos perder de vista e ele vai encerrar o capítulo 36 com a possibilidade de nós desenvolvermos uma pedagogia redentiva, uma pedagogia de fato cristã. E aí, ele encerra o livro, né? Eu espero que este resumo tenha te ajudado a compreender, né, a visão, o que é o construtivismo, o quanto que ele nos influencia até hoje, o quanto que essa pedagogia interfere na formação moral da criança, né, porque ela interfere. Nós estamos formando crianças sem a direção moral, né, e estamos já colhendo os frutos disso, e espero que então auxilie aí na sua leitura deste livro aqui, o que estão ensinando aos nossos filhos. Você que está ao vivo, se quiser perguntar alguma coisa, eu vi que alguém me pediu para deixar indicações sobre leituras de cosmovisão, eu vou deixar. Quando eu subir o vídeo, eu deixo lá nos comentários algumas indicações com literatura a respeito disso. Nós temos literaturas muito boas para falar não só da cosmovisão cristã, como também para falar sobre os outros tipos de cosmovisão, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se não, então que Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar gravada no perfil aqui do Instagram, assim como as outras lives ficaram gravadas, né? Se você tiver curiosidade, assim, nós trabalhamos um livro a cada mês, desde o finalzinho do ano passado, então já falamos aqui sobre livros cristãos, livros sobre educação clássica, livros sobre literatura. Você vai encontrar lá os títulos salvos aqui nos destaques e os vídeos estão salvos no perfil. Um ou outro eu consegui transmitir ao vivo no canal do YouTube, então alguma coisa você vai encontrar lá, não tudo, porque é muito difícil aqui a parte técnica pra gente fazer, enfim, nos dois lugares, mas você vai encontrar, elas estão todas salvas. E o nosso livro do mês que vem, o nosso livro oficial do mês que vem, será A Conversação. Um livro que vai falar sobre a fase da retórica na visão da autora Lee Bortins, tá bom? Então esse é o nosso próximo livro, o livro do mês de setembro. Esse livro será dividido em 2 lives, então 2 semanas, né? Uma live para trabalhar a primeira metade, uma live para trabalhar a segunda metade, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui até agora.
Vou então deixar na sequência as indicações, as referências sobre Cosmovisão e também deixar o livro salvo, tá bom? Esse aqui é um livro introdutório, qual a live seria nessa... Bom, a sequência de lives, ela foi organizada da seguinte forma, a gente aborda temas cristãos, temas sobre educação e temas sobre educação cristã, educação clássica e literatura. Então, eu intercalei os temas de acordo com o mês. Então, há um mês que a gente falou sobre literatura, um mês que a gente falou sobre educação cristã, um mês que a gente falou sobre educação clássica. E aí vocês conseguem, então, ali acessando as capinhas dos livros e entendendo, né, enfim. Alguns livros foram bastante densos, então a gente falou sobre educação da vontade, ou a vida intelectual, de Seth Langes, foram livros mais densos. E assim, a gente intercalou com leituras mais leves, então vocês encontram tudo isso salvo lá no perfil, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.